Olá! A aula passada teve como tema a distribuição eletrônica. Nessa aula, os conceitos serão abordados de uma maneira mais direta e prática. Porém, para entender o porquê de algumas das orientações encontradas aqui, é importante ver também a aula anterior. A primeira delas é o princípio da construção. Ele afirma que a ordem crescente de subníveis pode ser encontrada através do número quântico principal somado com o número quântico secundário, e que nos casos dessa soma ser igual, a maior energia será encontrada no subnível com um maior valor de n. Ao aplicar-se essas regras, chega-se à seguinte sequência de orbitais: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4D 5P 6S, 4F 5D 6P 7S, 5F 6D 7P. Esta é uma sequência geral, obedecida pela grande maioria dos elementos. Mas para a distribuição eletrônica ser feita, deve-se alocar os elétrons dentro dos subníveis, e para fazer isso, é preciso lembrar que cada orbital pode conter dois elétrons e cada subnível possui dois L mais um orbitais. Dessa maneira, um subnível do tipo S, que possui L igual a zero, possui apenas um orbital e pode conter um ou dois elétrons. Um subnível do tipo P possui L igual a 1 e, portanto, três orbitais. São possíveis configurações de P1 até P6. Um subnível do tipo D possui L igual a 2 e 5 orbitais. São possíveis configurações de D1 a D10. E um subnível do tipo F possui L igual a 3, tendo no total 7 orbitais. São possíveis configurações de F1 a F14. A segunda regra é o princípio da exclusão de Pauli, que afirma que dois elétrons não podem ter os quatro números quânticos iguais. O que significa na prática é que se dois elétrons ocupam o mesmo orbital, eles devem possuir spins contrários. E finalmente, a terceira regra é a regra de Rand. Ela diz que a configuração mais estável em um subnível será aquela que possuir a maior quantidade de elétrons desemparelhados de uma mesma direção em um subnível. O resultado dela na prática é que se deve preencher com apenas um elétron os orbitais em um subnível, em ordem crescente de ml, até que cada orbital possua um elétron, para só então colocar o segundo elétron em cada orbital, novamente seguindo a ordem crescente de ml. Uma coisa importante é que a regra de Rand não fala se o primeiro elétron tem spin para cima ou para baixo. Apenas que o primeiro elétron sendo colocado faz com que todos os elétrons seguintes devam possuir aquele mesmo spin até que todos os orbitais contenham elétrons desemparelhados. Na regra de Rand, se é falado em elétrons desemparelhados que são elétrons encontrados sozinhos em orbital. Quando estes existem, ocorre um desequilíbrio no campo magnético, fazendo com que a espécie possa interagir com ímãs. Tais espécies são chamadas de paramagnéticas. Quando uma espécie possui todos os seus elétrons emparelhados, esse desequilíbrio não existe, fazendo com que a espécie não interaja com campos magnéticos. Tais espécies são ditas diamagnéticas. Como o princípio da exclusão diz que, se dois elétrons que estão no mesmo orbital devem ter spins diferentes, subníveis com o número máximo de elétrons permitidos são diamagnéticos. Para que a espécie seja paramagnética, basta que exista apenas um elétron desemparelhado. O procedimento para se fazer uma distribuição eletrônica começa com a determinação do número de elétrons a ser distribuído. Para tal, deve-se ver na tabela periódica o elemento que se quer fazer a distribuição eletrônica e seu número atômico. No átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número atômico. Um cátion tem uma quantidade de elétrons perdidos igual à sua carga. Um ânion tem uma quantidade de elétrons ganhos igual à sua carga. O segundo passo é, segundo a sequência de orbitais vista no princípio da construção, distribuir os elétrons, completando um subnível antes de passar ao subnível seguinte. No caso de se desejar fazer a distribuição eletrônica de um cátion, os elétrons perdidos são retirados do subnível mais externo, que é o subnível com o maior número quântico principal. E, finalmente, distribui os elétrons dentro de algum subnível determinado e dá os números quânticos caso seja necessário. A questão 18 trata dessa situação. No item A, é pedida a distribuição eletrônica do selênio. Olhando a tabela periódica, encontra-se que o número atômico do selênio é 34. Como a sua carga é zero, são distribuídos 34 elétrons. Começando a distribuição pelo orbital 1s, nele podem ser colocados dois elétrons. A seguir, tem-se o orbital 2s, que pode receber mais 2,
e o orbital 2p, que pode receber mais 6. Até o momento se distribuiu 10 elétrons. Continuando, até o 3p6, tem-se um total de 18 elétrons distribuídos. Passando ao 4s, 2 e 3d10, completa-se 30 elétrons. E, finalmente, como se quer distribuir 34 elétrons, isso é insuficiente para se completar o subnível 4p, com a configuração eletrônica terminando em 4p4. A questão pede os números quânticos, então devemos fazer o terceiro passo. Porém, ela pede tanto para o elétron mais externo quanto para o mais energético. Uma vez que a distribuição é feita em ordem crescente de energia, o elétron mais energético será encontrado no último subnível ocupado na distribuição eletrônica. E se esse subnível tiver mais de um elétron, o mais energético será o último alocado ao se aplicar a regra de Rand. Já o elétron mais externo será aquele que estiver no subnível com maior valor de N. No caso do selênio, temos o valor de N maior sendo 4 e como subníveis 4s2 e 4p4. Nesse caso, o subnível mais externo será aquele com maior valor de L, o subnível 4p4. De agora em diante, o subnível mais externo passará a ser indicado sublinhado na distribuição eletrônica para que seja identificado mais facilmente. Para o selênio, o subnível 4p4 é tanto mais energético quanto o mais externo. Aplicando a regra de Rand, o primeiro elétron é colocado no orbital -1, o segundo elétron no orbital 0, com o spin na mesma direção, e o terceiro no orbital +1, com o mesmo spin dos demais. Como a configuração desejada é P4, deve-se acrescentar mais um elétron, e uma vez que cada orbital já possui um elétron, o quarto será colocado no orbital de menor valor de L, o orbital -1, e terá o seu spin oposto ao do elétron que já se encontra naquele orbital. Como elétrons naturalmente podem ter spins mais meio ou menos meio, é comum que as questões tragam alguma convenção a respeito desse elétron. Nessa questão, o spin do primeiro elétron colocado em um subnível é considerado como sendo mais um meio. Aí agora pode-se dar os números quânticos pedidos. O número quântico principal, n, é igual a 4, e como o orbital é do tipo p, o valor de L é igual a 1. Como o último elétron foi colocado no orbital -1, o valor de ml é -1, e como a questão pede para considerar o primeiro elétron com spin mais um meio, o último elétron colocado possui ms de -1,5. Para o níquel, com número atômico 28 e carga igual a zero, deve-se distribuir 28 elétrons. Com a primeira camada completa, tem-se um S2 com 2 elétrons distribuídos. Completando a segunda camada, tem-se um S2, 2s2, 2p6, com 10 elétrons distribuídos. Indo até o próximo gás nobre, temos um S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, com 18 elétrons distribuídos, faltando 10. A seguir, tem-se 4s2, o que gasta mais 2 elétrons. E para finalizar, o próximo subnível é o 3D, que pode ter até um máximo de 10 elétrons, porém, para completar os 28, restam apenas 8 elétrons para serem colocados, sendo a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. O subnível mais energético é o último a ser ocupado na distribuição eletrônica, sendo assim o subnível 3D. O subnível mais externo é aquele com maior valor de N, o subnível 4s. Como o subnível mais externo é diferente do mais energético, esse elemento é dito elemento de transição. Faz-se então a distribuição dos elétrons nos orbitais para cada um dos subníveis pedidos. Os números quânticos serão dados para o elétron que for colocado por último em cada subnível. No caso do subnível mais energético, 3D8, tem-se que N é igual a 3, e como é um subnível do tipo D, L é igual a 2. O oitavo elétron, o mais energético, é colocado no orbital 0, então o valor de ml é igual a zero, e é o segundo elétron daquele orbital, portanto, o valor de ms é menos meio. O subnível mais externo é 4s. Logo, seu valor de n é 4. Por se tratar de um subnível do tipo S, o valor de L é igual a zero.
e o único valor possível de ml é zero também. Como o último elétron é o segundo colocado naquele orbital, o valor de ms é menos um meio. Para o bário, com número atômico 56 e carga zero, devem ser distribuídos 56 elétrons. Completando a configuração eletrônica até um s, tem-se 2 elétrons distribuídos. Até o 2p estar completo, tem-se 10. Até se completar o 3p, tem-se 18. Continuando até completar o 4p, tem-se 36. Acrescentando elétrons para completar até o subnível 5p, tem-se 54, faltando apenas 2 para terminar a configuração. E esses dois elétrons são colocados no subnível 6s, fazendo com que a configuração termine em 6s2, que é tanto o subnível mais energético quanto o subnível mais externo. Elementos com essa característica são chamados de elementos representativos. Para os números quânticos, o subnível 6s é tanto o mais energético quanto o mais externo, então o conjunto será o mesmo. O valor de n é igual a 6. Como é um subnível do tipo S, o valor de L é igual a zero. O valor de ml pode ser apenas zero. E o valor de ms, como o último elétron colocado é o segundo elétron daquele orbital, o valor de ms é menos um meio. Para o sério, com número atômico 58 e carga zero, devem ser distribuídos 58 elétrons. Completando a configuração até o subnível 1s, tem-se 2 elétrons distribuídos. Até o 2p estar completo, tem-se 10. Até completar o 3p, tem-se 18. Continuando até completar o 4p, tem-se 36. Acrescentando elétrons para completar até o subnível 5p, tem-se 54, faltando apenas 4 elétrons para terminar a configuração. Dois elétrons são colocados no subnível 6s, fazendo com que ele tenha a configuração 6s2, e os outros dois são colocados no subnível 4f, assumindo então o preenchimento 4f2. O subnível mais energético é o 4f, o subnível mais externo é o 6s. Fazendo a distribuição dos elétrons em cada um dos subníveis, pode-se dar os números quânticos. No subnível mais energético, de configuração 4f2, o valor de n é igual a 4, e por ser um subnível do tipo F, o valor de L é igual a 3. O último elétron é colocado no orbital com ml igual a menos 2, e é o primeiro elétron desse orbital, tendo o valor de ms igual a mais um meio. O subnível 6s2 é o mais externo. O seu valor de n é 6. Como é um subnível do tipo S, o valor de L é igual a zero. O valor de ml pode ser apenas zero. E o valor de ms, como é o último elétron, é o segundo elétron do orbital, é menos um meio. Em relação à interação com campos magnéticos, as substâncias podem ser classificadas como diamagnéticas, onde todos os seus elétrons são emparelhados. Apenas como lembrança, um subnível completo tem todos os seus elétrons emparelhados. Substâncias paramagnéticas são aquelas que possuem ao menos um elétron desemparelhado, e as substâncias ferromagnéticas, que são substâncias que possuem um grande número de elétrons desemparelhados. No caso de subníveis obedecendo à regra de Rand, quaisquer subníveis completamente preenchidos serão diamagnéticos, e quaisquer subníveis de átomos isolados que não estejam completamente preenchidos será observado paramagnetismo. Na questão anterior, o elemento bário é diamagnético, selênio, níquel e cério são paramagnéticos. As configurações eletrônicas condensadas são uma forma de escrever as configurações eletrônicas de uma forma mais compacta, permitindo, por exemplo, escrever a configuração eletrônica de um elemento em seu bloco na tabela periódica. Para escrever a configuração eletrônica dessa maneira, deve-se buscar, dentro da configuração eletrônica do elemento, a configuração de um gás nobre, que termina normalmente em P6, à exceção do hélio, que termina em um S2, e representá-lo entre colchetes e, a seguir, a distribuição com o que existe de diferente daquele gás nobre. Pode-se ver no slide as configurações condensadas para os elementos distribuídos na questão 18.
Embora a maioria dos elementos siga a sequência dada pelo princípio da construção, alguns elementos possuem uma distribuição chamada de anômala, com certos orbitais sendo preenchidos fora de ordem. Um desses elementos é o cromo, e para verificar o porquê disso, devemos ver a distribuição dos elétrons em seus orbitais. Fazendo a distribuição eletrônica, o número atômico é 24 e a carga é zero, havendo então 24 elétrons a ser distribuídos. Completando a primeira camada, se distribui 2 elétrons. Completando a segunda camada, se distribui um total de 10 elétrons. Preenchendo os orbitais até completar o 3p, tem-se um total de 18 elétrons, restando 6 a ser distribuídos. Desses 6, 2 são usados para completar o subnível 4s e os 4 restantes são usados para preencher o subnível 3D, com a configuração terminando em 3D4. Para saber o porquê dessa sequência não estar correta, é necessário distribuir os elétrons dentro dos subníveis 4s e 3D. Ao se fazer isso, segundo a regra de Rand, verifica-se que o subnível 4s está completamente preenchido e o subnível 3D possui 4 orbitais semi-preenchidos e um orbital vazio. No que diz respeito à estabilidade de subníveis, a condição mais estável será quando esse estiver completamente preenchido. Mas isso demanda um número de elétrons que nem sempre está disponível e, portanto, nem sempre será observado. Uma condição menos estável, mas que ainda confere alguma estabilidade, ocorre quando todos os orbitais de um dado subnível estão semi-preenchidos. Por conta disso, é que a regra de Rand pede que os elétrons sejam distribuídos até que cada orbital possua ao menos um elétron, no sentido que essa condição permite essa estabilidade relativa ser obtida. Qualquer situação onde existam orbitais com números diferentes de elétrons em um dado subnível, como observado nessa configuração do cromo, com orbitais contendo um elétron ou orbital vazio, são instáveis. Dessa maneira, seguindo o princípio da construção, chega-se a uma situação onde o subnível 4s possui um orbital estável e o subnível 3d possui 5 orbitais instáveis. Uma vez que os subníveis 4s e 3d estão em camadas diferentes, eles acabam possuindo energia próxima. Isso faz com que seja possível um elétron do subnível 4s se deslocar para o subnível 3d. Quando isso ocorre, o subnível 4s passa a ter o seu orbital semi-preenchido, que é menos estável do que ele completamente preenchido, porém, o subnível 3D passa a estar completamente semi-preenchido, com cada orbital possuindo um elétron. E por haver 5 orbitais sendo estabilizados, isso compensa a pequena desestabilização ocorrida no subnível 4s, fazendo com que a configuração que termina em 4s1 3d5 seja mais estável que a configuração que termina em 4s2 3d4, onde havia apenas um orbital estável. O mesmo tipo de situação pode ser visto para o cobre. Seu número atômico é 29 e com carga zero demanda a distribuição de 29 elétrons. Completando a primeira camada, distribui-se 2 elétrons. Completando a segunda, tem-se um total de 10. Preenchendo os orbitais até chegar em 3p completo, tem-se 18 elétrons, restando 11 para ser distribuídos. Desses 11, 2 são usados para completar o subnível 4s e os 9 restantes são colocados no subnível 3d, com a configuração terminando em 3d9. Fazendo as distribuições nos orbitais dos subníveis 4s e 3d, observa-se que o subnível 4s, por estar completamente preenchido, está estável. E o subnível 3d, por ter alguns orbitais com 2 elétrons e outro com apenas um, está instável. Mas, de novo, é o caso desses subníveis estarem em camadas diferentes. Ao se deslocar um elétron do subnível 4s para o 3d, tem-se o subnível 4s semi-preenchido, o que é uma condição relativamente estável, e o subnível 3d completamente preenchido, o que é uma situação estável. Como existem mais orbitais estáveis na configuração terminada em 3d10 do que a terminada em 3d9, a configuração terminada em 4s1 3d10 é a configuração correta.
Quando se faz a distribuição eletrônica de um íon, deve-se ter em mente o tipo de carga muda como a distribuição eletrônica é feita. No caso de ânions, íons com carga negativa, como eles recebem elétrons, esses elétrons serão colocados no primeiro espaço vazio que ocorrer na distribuição eletrônica. Dessa maneira, o que é feito é determinar o total de elétrons e simplesmente seguir a distribuição normalmente. No caso do íon fluoreto, o flúor tem número atômico 9, existe uma carga negativa, que resulta em um elétron extra, totalizando 10 elétrons a serem distribuídos. Para isso, segue-se a sequência. Tem-se um S2, gastando 2 elétrons, 2 S2, gastando mais 2, e 2 P6, completando os 10 elétrons a ser distribuídos. No caso do sulfeto, o enxofre tem o número atômico 16 e existem duas cargas negativas, indicando 2 elétrons extras. Então, o total de elétrons a ser distribuído é 18. Fazendo a distribuição, tem-se um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 para 18 elétrons. No caso de um cátion, tem-se um íon que possui menos elétrons do que o átomo neutro. Porém, os elétrons são perdidos do subnível mais externo e não do subnível mais energético. Dessa maneira, antes de se retirar os elétrons, é necessário fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, identificar qual é o subnível mais externo, para só então retirar os elétrons. No caso do cálcio 2, inicia-se pela distribuição eletrônica do cálcio, que por ser um átomo neutro, tem um número de elétrons igual ao seu número atômico, que é 20. Fazendo a distribuição, chega-se a um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. A distribuição eletrônica do Ca+ pode ser feita retirando um elétron do subnível mais externo, o 4s, resultando em um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. E para atingir a configuração do cálcio 2+, retira-se mais um elétron do subnível 4s, resultando em um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Para a configuração do ferro 3+, inicia-se com o número de elétrons a se distribuir. O número atômico do ferro é 26 e no átomo neutro não há elétrons extras, o que leva à configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 para o átomo neutro. Para se formar os cátions, os elétrons serão retirados dos subníveis mais externos. No ferro, o subnível é o 4s. Ao se formar o ferro+, a configuração eletrônica dele termina em 4s1, 3d6, o que significa que o subnível 4s ainda é o subnível mais externo. Retirando então o outro elétron do subnível 4s, chega-se à configuração do ferro 2+, onde ela termina em 3p6, 4s0, 3d6. O subnível mais externo é aquele que possuir o maior valor de N. Existem 3S, 3P e 3D, e assim procura-se o que tem o maior valor de L, 3D. Para fazer o ferro 3+, retira-se então um elétron do subnível 3D, chegando-se à configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d5, ou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, omitindo o subnível 4s que não possui nenhum elétron.